Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, galerinha do Replay. Estamos aqui gravando esse vídeo, gravando essa live porque a gente acabou de sair de uma call com uma paciente do exterior, que está no exterior, e a gente entende que a dúvida dela pode ser a dúvida de muitos de vocês que estão com dor lombar, né? Então eu quero que você grave exatamente aqui essa pergunta que eu acabei de fazer, ó. Como identificar se minha dor lombar é grave, se eu estou melhorando ou se eu estou piorando? Vamos lá. Pensa que sua dor lombar é um resfriado. No resfriado, a gente tem aquelas crenças de que nossa bisavó passou para nossa avó, para nossa mãe, para nosso filho, para nosso neto, e hoje a gente intui que se eu não pegar vento, se eu tomar vitamina C, suco de limão e laranja, eu vou melhorar do resfriado. Só que aí a ciência vem provar se isso é verdade ou não. A ciência veio e botou aqui, ó, um grupo de pessoas resfriadas sofrendo cuidados usuais e um grupo de pessoas resfriadas, cuidados usuais mais vitamina C. E aí tiraram a média da melhora desses dois grupos e perceberam que as pessoas melhoram igual, né? Os dois grupos melhoraram de forma igualitária. Isso quer dizer que adicionar vitamina C a uma pessoa resfriada não acelera a melhora desse paciente. E hoje a gente sabe que vitamina C é bom para escorbuto, que é uma doença que praticamente não existe mais. Acho que não existe mais, né? As pessoas nas embarcações, na época das caravelas, não tinham alimentação rica em vitamina C, ficavam com escorbuto, sangrando pelo nariz e morriam, né? A gente sabe que vitamina C serve para isso. Então, como é que eu vou saber se minha gripe é gripe ou Covid, né? Então a gente tem que saber a história natural da gripe, que é de 10 dias. A dor lombar, ela também tem uma história natural. A dor lombar, praticamente, em 6 semanas, 60% das pessoas vão melhorar sem fazer nada. Sem ir para fisioterapia, sem ir para médico, sem fazer terapia, sem fazer exercício. As pessoas vão melhorar, 60% delas vão melhorar. 40% dessas pessoas vão cronificar, vão ultrapassar a barreira de 3 meses com dor lombar. Dessas pessoas que ultrapassam a barreira de 3 meses com dor lombar, principalmente a dor lombar com ciática, que é irradiada para a perna, que ultrapassa a linha do joelho, 85% dessa população vai melhorar sozinha em 12 meses. E aí eu tenho que melhorar a entonação da minha fala para que fique claro para vocês. Acompanharam pessoas com dor lombar mais ciática, irradiada para a perna, ultrapassando a linha do joelho, ao longo de 12 meses, fazendo o tratamento e sem fazer o tratamento. E ao final, 85% das pessoas que não fizeram o tratamento estavam melhores da dor lombar irradiada para a perna. Ou seja, se você está aí desesperado, porque não sabe mais o que fazer com essa dor na perna, com essa dor na coxa, com essa dor irradiada da lombar, no glúteo, até formigamento lá nos dedos. Ai meu Deus, me incomoda demais e eu já estou preocupada. Calma, respira fundo. Em 12 meses, 85% de vocês vão melhorar sem fazer nada. Você entende o que é isso? Isso quer dizer que a história natural da dor lombar irradiada também é muito favorável, assim como o coronavírus. O coronavírus tem uma história natural, né? Um período de incubação, um período que a maioria das pessoas melhoram. Claro que a gente está em números catastróficos aí já, mas eu estou falando do macro, né? Se a gente comparar, né, no coronavírus, a gente vai ver que existe uma história natural e que 80% das pessoas não vão ter sintomas ou vão ter sintomas leves e não vão precisar de internação, de medicação, de oxigênio, de intubação. Então, apesar da catástrofe que a gente vive hoje, existe uma história natural para o coronavírus, assim como existe para a dor lombar irradiada. Então, vamos lá, respondendo a pergunta do título dessa live. Como identificar se minha dor lombar é grave? Primeiro, você tem que se questionar. Você está perdendo peso junto com a dor? Desde que a dor surgiu,
você vem perdendo peso sem motivo, você não é diabético, você não começou uma dieta nova, você não introduziu um nível de atividade física na sua rotina para justificar a sua perda de peso, e você tá perdendo peso desde que esse diabo dessa dor surgiu sem motivo. Você continua com o mesmo ritmo alimentar e você tá perdendo peso sem motivo. Isso é um sinal de gravidade. Isso é um sinal de que você não é paciente para fisioterapeuta. Você é paciente para médico. Mas se a gente fosse colocar em porcentagem, se a gente fosse colocar em percentual, quantos pacientes apresentam esses sinais? Menos que 5% do total dos pacientes com dor lombar irradiada e por aí vai. Menos que 5%. Então, esse é o paciente para o médico. Se você está tendo febre junto com a dor, desde que esse diabo dessa dor surgiu, eu tô tendo febre, Caio. Febre junto com a dor pode ser um sinal de infecção. Então, você é paciente para médico, para ressonância, para exame de sangue. Você é paciente para médico, menos de 5% do total. Se você está com incontinência urinária junto com a dor, Caio, desde que essa dor surgiu, esse diacho dessa dor surgiu em minha vida, que eu não consigo mais prender xixi, eu não consigo mais prender as fezes, eu dou risada, eu perco fezes, eu dou risada, eu perco urina, fico com um odor de urina o tempo todo na calça, na saia, na calcinha, na cueca, porque toda vez que eu faço um esforço eu começo a perder urina, eu começo a perder um pouquinho de fezes, desde que esse diabo dessa dor surgiu. Então é um sinal de um aprisionamento neural muito importante que está afetando os nervos gênito-femorais, pudendo, e os nervos pélvicos, que controlam os esfíncteres e a musculatura do assoalho pélvico. Então esse é um sinal de gravidade, esse é um sinal que você precisa realmente de médico, de ressonância, de fisioterapia uroginecológica, tá? Coloproctológica também, fisioterapia pélvica. Qual que é mais sinal de gravidade? Caio, minha perna tá dormente. Não quer dizer nada, amigo. Na sua lombar saem uns nervos, e esses nervos saem junto com vasos que vão até seu pé, vão por trás da sua coxa e vão até seu pé. Se eu tenho qualquer bloqueio de movimento na articulação do quadril, na articulação do joelho, na articulação do tornozelo, qualquer tensão muscular de isquiotibial, dos isquiosurais, do posterior de coxa, qualquer tensão muscular da batata da perna, se eu tenho qualquer tensão muscular no quadrado lombar, na musculatura da coluna, eu posso aprisionar algum dos pontos que saem da sua lombar e que vão para sua perna. Então, dormência, formigamento, queimação não quer dizer nada. Então, fica calmo. O que é que quer dizer alguma coisa? Se você perdeu força, Caio, como assim perdeu força? Se do nada seu joelho está falseando e você está tendo risco de queda iminente toda hora, porque o joelho perde o controle muscular, falseia o seu joelho, você tem um risco de queda. Se você é incapaz de ficar na ponta do pé, olha só, pessoal, vou ver se o Arnold está aqui para mostrar para vocês, mostrar minha academiazinha improvisada aqui. Se você, não tem essa capacidade, de ficar na pontinha do pé, se você não tem essa capacidade, de ficar nos calcanhares, isso quer dizer o quê? Dermátomo ou miótomo de L5 e de S1. Os miótomos são as áreas musculares responsáveis pelas raízes nervosas da coluna. Se eu perdi essa capacidade de ficar na pontinha do pé, de ficar nos calcanhares, quer dizer que o nervo que sai daqui da coluna lombar, ele está tão aprisionado que ele está sendo incapaz de ter o controle voluntário do músculo da sua batata e do seu tibial anterior, que fazem esses dois movimentos. Se você perdeu essa força, é necessário que um ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, te avalie, porque você pode estar tendo alguma compressão real. Repito, pessoal, menos que 5% dos casos é assim, tem essa apresentação.
Olha, a gente atendeu esse ano mais de 150 pessoas. Apenas uma operou até o momento. Quer dizer que eu sou maravilhoso? Não, não quer dizer nada disso. Quer dizer que a história natural é imensamente favorável, mas que vão ter aqueles casos que vão precisar de cirurgia, que são esses casos que perdem força na perna, que a dor é progressiva e não responde mecanicamente aos movimentos da fisioterapia, que estão classificados como síndrome radicular sem resposta mecânica. Beleza? Então existem esses critérios para a gente preocupar em relação à nossa dor lombar. Qual que seria o outro critério? Por exemplo, você está me vendo aqui sentado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Ó. Você está me vendo aqui sentado, vou arrastar aqui, ó. Pronto, vai ficar legal. Eu tô sentado e eu quero ver se o meu ciático tá preso. Eu vou fazer assim, ó. Vou relaxar, sentar emborcadinho assim, botar o queixo no peito e esticar minha perna que dói. Esticar assim, ó. Ponta do pé pra mim e eu tenho que sentir esse trajeto todo esticar. Depois eu vou trocar e eu tenho que sentir esse trajeto todo esticar. Se eu sentir a minha dor, aí quer dizer que realmente tem algum ponto do nosso nervo ciático que está aprisionado, beleza? Isso quer dizer um sinal de gravidade? Não. Isso é um sinal que a gente chama de referência neurológica. Isso aí, durante o tratamento fisioterapêutico, isso não pode piorar de jeito nenhum. Então, antes do seu tratamento, você faz isso, vê como tá, compara. Se necessário, você bota uma câmera e filma. E isso aí tem que ficar igual ou melhorar. Se isso estiver piorando, quer dizer que o tratamento que você está fazendo não está surtindo efeito e ainda está te atrapalhando. Olha que coisa surreal, né? Então, nessa ligação com essa minha paciente, eu reiterei todas essas informações que eu acabei de passar para vocês aqui. A gente ficou 14, 15 minutos na ligação e eu fiquei explicando isso para ela. Olha, você não perdeu força na ponta do pé. Você não perdeu força na ponta do pé. Você não perdeu força para ficar nos calcanhares. Você não tem alteração de sensibilidade ao toque embaixo da perna. Você tem tensão neural, mas sua tensão neural muda com o movimento. A gente passou um movimento chamado flexão com rotação para ela, fazer 5 vezes no dia, e esse teste do ciático que eu acabei de ensinar aqui muda. Então, quando a tensão neural é positiva, ainda assim você tem que questionar, será que essa tensão neural é verdadeira ou é falsa? Essa tensão neural é verdadeira ou falsa? Se for falsa, vai mudar com o movimento. Se for verdadeira, nada do que você como fisioterapeuta fizer vai mudar aquela raiz. E aí eu gosto de falar para você que é físio que a referência neurológica é a referência mais importante que a gente tem nas síndromes radiculares. Se seu paciente tem dor lombar irradiada e que ultrapassou a linha do joelho, está abaixo do joelho, na perna, na batata, no pé, a referência mais importante que você tem que mensurar é a neurológica, que é esse teste de SLAMP que a gente chama, ou de LASEG. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente coloca uma estratégia de carga no paciente, o paciente tem resposta mecânica favorável com aumento da amplitude de movimento, o paciente tem resposta sintomática favorável com redução do quadro álgico, mas a referência neurológica piora. Ou seja, você acredita que achou a diabo da preferência direcional, você acredita que está melhorando o paciente, mas a raiz não está gostando daquilo. E se ela tem uma síndrome radicular, você tem que considerar a referência neurológica sobre todas as outras, mecânica, funcional e sintomática. Então, esse teste que eu estou ensinando, até para você que não é físio, você que está com dor lombar irradiado para a perna aí agora, esse teste é um parâmetro para você saber se não está piorando. Se você me falar, Caio, eu estou igual, eu vou te falar que bom. Você está em 6 semanas tratando e sua referência neurológica continua igual. Quer dizer que sua raiz nervosa gosta de exercício, que você pode fazer exercício, que a médio e longo prazo, 6 meses aí numa rotina de hábitos diários de exercício físico, pelo menos 4 vezes por semana,
você vai ter uma resposta favorável. Porque essa resposta vem do seu cérebro. Como assim, Caio? É coisa da cabeça? Não, de jeito nenhum. É porque o seu cérebro pode descarregar os analgésicos que você toma na emergência. Os opioides, as codeínas, os tileques, os tramaus da vida, os miozan, os mioflex da vida. Todos esses analgésicos o nosso cérebro produz diante de estímulos específicos, de exercícios específicos, de rotinas de alimentação saudável, de rotinas de higiene do sono. O nosso cérebro libera todos esses remédios que a gente toma por fora. Então, como identificar se minha dor lombar é grave? Perdi força na ponta do pé, perdi força nos calcanhares, minha sensibilidade está igual ou diferente abaixo dos joelhos, tocando nas pernas. Eu tô com febre junto com a dor, eu tenho perdido peso junto com a dor, eu tô com incontinência urinária ou fecal junto com a dor, né? Minha dor é constante ou minha dor é intermitente? Como assim, Caio? Muitos pacientes falam pra mim, Caio, minha dor é constante. Só que, o que acontece? A gente pega eles faz uma pegadinha com eles. Sua dor é constante? Entendi. Quer dizer que em 24 horas você sente dor o tempo todo. Isso, Caio. Sinto dor o tempo todo em 24 horas. Aí você, beleza, bota o paciente deitado lá, pede para ele deitar na cama, na teleconsulta e pergunta: você está com dor aí agora, nesse exato momento? E ele te diz não. Ou seja, a dor dele não é constante, é intermitente. Isso é um sinal muito bom. É um sinal que tem grande chance dessa dor ter uma resposta mecânica. Porque uma dor que é proveniente de uma inflamação é uma dor constante, é uma dor que dói 24 horas, que não muda a composição, só piora quanto mais você mexe. Piora com o movimento, piora o tempo todo. Tudo que você faz agrava o paciente. Não existe a possibilidade de você falar pra mim, acho que tá inflamado, e eu mexer no local que tá doendo e você melhorar. Não existe essa possibilidade. Se tiver inflamado, quanto mais eu mexer, mais você piora. E aí, quanto mais a gente mexe, o paciente vai melhorando, o paciente percebe, realmente parece não ser inflamatório. Uma outra coisa que cai a ficha também é que... Uma outra coisa que cai a ficha também é que o paciente já tentou anti-inflamatório, tomou seus nimesulida da vida, seus Flanax, seus anti-inflamatórios direto, Arcoxia, Rofecoxib, Celecoxib, e não tá melhorando. Aí o paciente, caramba, se fosse inflamação já teria melhorado, não era não? Aí a ficha cai. E quando essa ficha cai, você como fisioterapeuta começa a conquistar a aderência do paciente ao seu programa de exercícios. E aí você tem que ter várias estratégias para incentivar ele a manter nível de atividade física 4 vezes por semana. Então, como é que eu vou saber também se minha dor está piorando? Ponto. Se meu problema está piorando. Porque, às vezes, a dor que está na perna, ela sobe para o glúteo e fica mais forte. O paciente acha que está piorando só pela dor. Não é. À medida que a dor sobe, essa dor tende a aumentar. E aí não é um problema novo. Isso é a melhora. A gente chama isso de centralização. Na centralização, o paciente tem que estar educado. Você tem que falar para ele, sua dor estava na perna, ela tende a subir aumentando. Sua dor estava no braço, ela tende a subir aumentando. Para ele não achar que chegou para você com a dor no pé ou na perna e que agora está com a dor no quadril muito mais forte, que é um novo problema e que você causou isso. Não, isso é a melhora. Só que o paciente fica confuso, porque quanto mais a dor desce, mais ela diminui. Aí ele fica com um probleminha no dedão do pé, achando, mas tá muito leve. Tá muito leve. Só que o problema aqui, na raiz do nervo, o problema aqui, no forame, na raiz nervosa, tá gigantesco. E a dor tá lá embaixo pequenininha. Isso não existe. Se a dor tá descendo para sua perna e ficando mais fraca, não quer dizer que você está melhorando. E se a dor está subindo da sua perna e está ficando mais forte, também não quer dizer que você está piorando. É justamente o contrário. É justamente como se o corpo estivesse fazendo uma pegadinha com você.
Então acho que ficou claro. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram. Eu vou jogar essa live lá no YouTube. Se você conhece alguém que está desesperado por causa de uma dor lombar, por causa de uma dor no glúteo, quadril, joelho, tornozelo, uma dor irradiada, manda essa live clicando aqui no aviãozinho, ó, para quem precisa ouvir essas informações. Porque se ele não tiver essas informações, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai cair na emergência, porque ele vai achar que ele tem alguma coisa grave, quando na verdade não tem. Quando ele cair na emergência, ele vai fazer o quê? Vai tirar uma foto das partes internas dele. E essa foto vai mostrar o quê? Um bocado de alteração natural da idade. E vão tender a fazer cirurgia nele. Porque tá vendo essa bolinha aqui? Dizem que isso aqui é a hérnia de disco. E que isso aqui é ruim. Só que em 95% dos casos isso aqui não causa nada. É uma adaptação da idade, uma adaptação do hábito esportivo, do hábito de trabalho do paciente. Não quer dizer nada. Na maioria, 95% dos casos, não quer dizer nada. E se a pessoa não souber dessas informações, vai fazer o quê? Injeção de corticoide, tramal, miozam, mioflex, codeína. Vai fazer aquele adesivo de opioide fortíssimo. Vai fazer ressonância. Vão indicar bloqueio e vão indicar cirurgia. Quer dizer que está errado? Não, de jeito nenhum. Tem uma pequena porcentagem dos pacientes que só vai melhorar desse jeito. Porém, todavia, entretanto, existe uma linha de tratamento. Qual que é essa linha de tratamento? Fisioterapia primeiro. 4 a 6 semanas de fisioterapia primeiro. Se nessas 4 a 6 semanas o paciente responder mecanicamente com melhora da dor, centralização, redução dos sintomas, aumento da capacidade funcional, esse paciente não vai para o médico, não vai para a ressonância, não vai para a cirurgia. E mais de 90% dos casos responde aqui, nessa primeira linha, com a fisioterapia primeiro para a dor musculoesquelética. E aí os que não respondem, aí vão para médico, aí fazem imagem, aí fazem bloqueio. Depois do bloqueio voltam para a fisioterapia e se não responder a fisioterapia mais bloqueio, aí esses pacientes fazem cirurgia. Entende? Existe uma linha. E essa linha não quer dizer que o físio é melhor que o médico, nem que o psicólogo é melhor que o físio, nem que o enfermeiro é melhor que o físio, nem que o médico é o melhor, é o bambambam. Não quer dizer nada disso. Essa linha é a linha que é mais efetiva e que custa menos para o sistema de saúde. Percebe? Então existe uma diferença. Existe uma diferença grotesca do melhor cuidado usual para gerenciamento desses quadros de dor lombar irradiada para a perna. E existe uma linha que o sistema te impõe. A linha do sistema é a que o plano de saúde paga mais. Porque eles superfaturam os planos de saúde pagam rios de fortuna para esse sistema falho, né? E eles ficam perpetuando esse ciclo. E por que eu falo não se desespere? Por que eu falo não se desespere? Eu falo não se desespere porque quanto mais você se desesperar, mais o seu cérebro vai ligar na tomada. E você tem duas modalidades de sistema nervoso central. Você tem o sistema nervoso... Você tem duas modalidades de sistema nervoso. O autônomo simpático e o autônomo parasimpático. O simpático é o 220 volts. E o parasimpático é o 110. O simpático nos prepara para lutar ou fugir e o parasimpático nos prepara para dormir ou digerir. Diante de uma informação de um exame de imagem e da forma como que aquele profissional passou para você, ora você tem hernia de disco, o seu problema é cirúrgico, se você não operar você vai ficar cadeirante, e se você ficar cadeirante você já sabe os impactos que isso tem, a gente tem que operar o quanto antes. Gatilhos mentais de gravidade, gerando preocupação e ansiedade, gatilhos mentais de urgência, tome a decisão agora, senão você não vai ter alternativa. Isso é uma indústria de saúde baseada no medo. Ele coloca medo em você para que você caia no sistema. E quando isso acontece, o cérebro vai ligar que modo? O 110 ou o 220? Vai ligar o 220. Então o sistema nervoso simpático, autonômico simpático, ele bate lá no teto. Ele fica na tomada com uma corrente de eletricidade gigantesca e aí faz com que você aumente ansiedade, aumente preocupação excessiva, aumente privação de sono, e todos esses são fatores biopsicossociais que aumentam sua percepção de dor. Porque você dorme mal, fica mais tenso, mais rígido, mais ansioso, mais preocupado, mais emocionalmente abalado.
né? E tudo isso faz com que você sinta mais dor ainda. Então, uma simples informação e a forma como que essa informação é passada vai interferir se você sente mais dor ou não. Percebe? Então, faz sentido? Né? Eu tô falando muita maluquice aqui. Se fizer sentido, coloca um foguetinho nos comentários aí. Então, a gente é muito amado e muito odiado. Porque quando a gente dá a cara a tapa numa rede social para abrir a boca, para falar isso, para contestar o sistema, a gente é muito amado por uns e odiado por outros. Então você vai ver, caio isso, caio aquilo, caio isso, caio aquilo. Pessoal, se tiver qualquer dúvida em relação aos meus tratamentos, manda no direct, manda na caixinha de pergunta. Eu tô sempre aqui, sempre respondendo em vídeo, tirando dúvidas de pacientes e de seguidores, né? Ligo para paciente, pergunto como é que tá, tiro dúvida, tal. Eu faço um cuidado muito importante no pós-venda, né, do meu serviço. Então, se você tiver qualquer dúvida, não assume que o que você ouviu sobre mim ou sobre o meu tratamento é verdade, não. Vem me perguntar, vem tirar prova, vem bater de frente. Quando você vê, atualmente a gente está alcançando 170 mil pessoas, 170 mil contas diferentes por semana aqui no Instagram. Porque a gente está com uma série de posts sobre as coisas que acontecem no consultório, né? Os problemas mais comuns e tal. E esses posts estão sendo muito compartilhados. O último post, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui o último post. Ó. Cadê? Aqui, vamos lá. Esse é o último post, né? Acho que dá pra ver daí. Vou colocar aqui. Olha só, 170 compartilhamentos, né? O post mais alcançado aqui. O que é que eu tô falando aqui? Se for no médico e não tomar remédio, não adianta. Se for no físio e não fizer exercício, não adianta. Se for no nutricionista e não seguir a dieta, não adianta. Assuma a responsabilidade sobre sua saúde. Nenhum profissional vai salvar sua vida, sua dor, sua autoestima. 170 compartilhamentos. A gente alcançou 170 mil contas em 7 dias. Então, quanto mais pessoas a gente alcança, mais público a gente tem, mais a gente é mais amado e mais odiado por alguns também. Então, se você tem dúvida sobre nosso tratamento, sobre como a gente trabalha, mais uma vez, não escuta o que falam sobre mim e assume que é verdade não. Vem me perguntar. Tá acontecendo isso, é verdade? Seu tratamento é assim? Como é que funciona? Me falaram que é isso, é verdade? A Alessandra tá de plantão no WhatsApp. Tem um bocado de resposta pronta para várias situações que já aconteceram, que você já recebe com esclarecimento sobre tudo, como funciona. Ela é muito treinada, né? Muito bem treinada por mim. É quase fisioterapeuta ela, então ela tá pronta para responder suas dúvidas e eu também respondo aqui diariamente, praticamente diariamente, beleza? Então nessa live eu te ensinei como identificar se sua dor lombar é grave e como identificar se você está melhorando ou se você está piorando, tá? Te ensinei um teste neurológico importante que não pode piorar de jeito nenhum, né? Te ensinei quais são os sinais clínicos que apontam que você precisa ir para o médico e que se você não tiver eles, seu problema é resolvido na fisioterapia mesmo, tá bom? Então qualquer dúvida, vou deixar uma caixinha nos stories para você mandar e eu respondo em vídeo a qualquer momento, tá bom? Grande abraço, movimento é vida. Tamara de Paula, Mário Aragão, Liliane Menezes, Menara Pereira, Simone Brito, Kathleen Ataíde, Tamile Cedrais, grande Sandra Sampaio, Jefferson Fisioterapia, Michele Barreto, vamos nessa. Rolou uns comentáriozinhos aqui. Depois que segui você, já perdi 14 quilos andando. Não tô curada, mas deu uma melhorada. Pois é, atividade física é um dos fatores que ajudam na melhora dos problemas. Existem vários outros que a gente consegue controlar durante o tratamento, tá? Mas que bom que você já mudou seus hábitos e que já tá fazendo sentido. Tem um problema na lombar detectado em ressonância. Tem cura? O que é cura, né? O que é cura? Nada tem cura, tudo tem controle, tudo tem tratamento. Curandeirismo no Brasil é crime. Se alguém
prometer cura pra você, sai correndo, minha amiga. Sai correndo. Não prometo cura pra ninguém, não. Eu prometo tratamento, controle do problema. Fazer com que o paciente tenha autonomia, né? E outra, parece que você é nova aqui ou parece que você não assistiu a live, né? Então eu recomendo que você assista a live desde o início, que essa sua pergunta tá respondida nessa live, tá bom? Tâmara, obrigado. Ney Chicleteiro. É isso, né, pessoal? Então vamos nessa, vamos lá pros stories agora, bota na caixinha, se ficou dúvida, você manda na caixinha dos stories, tá? Grande abraço, movimento é vida.